Capítulo 127. Encarando a provocação e desprezo de Aoyan, Yun-Ti apenas olhou indiferentemente para ele uma vez antes de recuar seu olhar. Ele tinha de alguma maneira prestado um pouco de atenção nele antes, mas agora, ele o desconsiderou diretamente ao extremo, sem mencionar responder, ele nem mesmo se importou em olhar para Aoyan novamente. Para alguém que era tão insolente, arrogante e desdenhoso dessa maneira, cujo QI pode até mesmo bater baixo no fim, a avaliação que Yun-Ti deu era apenas uma palavra: lixo. Ele não era qualificado para ser seu amigo, e ainda mais não era qualificado para ser seu inimigo. Ele reconhecia que a sua profunda força decente, também foi forçadamente empilhada usando os recursos de sua família. Vendo que Yun-Ti não deu nenhum tipo de resposta, Aoyan pensou que ele obviamente estava com muito medo até o ponto de nem sequer se atrever a responder. Com uma zombaria, ele virou sua cabeça para outro lugar. Para ir tão longe assim. O rosto de Yun Xiaofan estava transbordando de raiva, e ele murmurou insatisfeito, ele obviamente é inferior ao irmão mais velho Yun, e ainda fala esses tipos de palavras. Que horrivelmente vergonhoso. O que você disse? Embora Yun Xiaofan tivesse abaixado sua voz deliberadamente, o lugar onde Aoyan estava era perto o suficiente para ouvir tudo. Seus olhos e seu olhar se encheu de maldade. Repita isso para milímetro. Eu. O corpo de Yun Xiaofan se encolheu inconscientemente enquanto seu aspecto ficou levemente pálido. Ele sabia do apoio familiar de Aoyan, e ele mesmo tinha vindo apenas de uma família comum. Como pode ele, que veio aqui sozinho para perseguir seu sonho, enquanto carregava as esperanças de toda a sua família, possivelmente ousar a fazer algum inimigos com alguém de grande influência ou logo após entrar no profundo Palácio Vento Azul? Então novamente, isso era depois de tudo, os campos de exames do profundo Palácio Vento Azul. Aoyan também não se atrevia a causar problemas descaradamente, então ele virou sua cabeça com uma bufada. Mas a zombaria em seus olhos provava que ele já tinha marcado esse atrito em seu coração. Apenas então Yun Xiaofan respirou secretamente aliviado, enquanto sua expressão começou a ficar inquieta. Yun-Ti olhou para seus trajes simples, e disse: Xiaofan, você está com medo desse Aoyan? Eu. Yun Xiaofan hesitou por um segundo, mas acabou concordando no fim: eu não sou algum gato assustado, mas ouvindo que ele é o segundo herdeiro na linha de sucessão da família Altian de grande influência na cidade deserto enorme no oeste, e o fato que sua profunda força é muito mais superior que a minha, eu provavelmente não seria mais capaz de ficar no profundo Palácio Vento Azul se eu fosse ofendê-lo. Ser capaz de entrar no profundo Palácio Vento Azul é o meu e da minha família maior sonho. Eu não quero deixar esse tipo de possibilidade acontecer. Fique tranquilo. Yun-Ti balançou sua cabeça enquanto sorria. A identidade de herdeiros de grandes famílias parece bem grandiosa, mas esse lugar é o profundo Palácio Vento Azul, sua identidade não vale um único centavo aqui, ele poderia no máximo te oprimir um pouco usando sua profunda força. Se você não quiser ser humilhado, então você precisa treinar ainda mais duro. Esse Aoyan coincidentemente se tornou uma de suas motivações para cultivar. Além do mais, esse Aoyan pode se banhar como o centro das atenções agora, no futuro, ele é destinado a ser fracassado. Em apenas alguns anos, você deve ser capaz de superá-lo, então não há nenhuma necessidade de temê-lo. As palavras de Yun-Ti fizeram Yun Xiaofan sentir extremamente satisfeito em seu coração. Em adição à sua reverência para ele, agora também existia um traço de gratidão. Sua expressão se tornou relaxada conforme ele concordou ferozmente: irmão mais velho Yun, você tem razão. Não ficarei com medo dele. Eu decidi, meu primeiro objetivo nesse profundo Palácio Vento Azul é precisamente superar esse Aoyan, hehe. Depois de outro longo período de tempo, a avaliação da profunda força do grupo de Yun-Ti tinha finalmente terminado. Entre os 120 jovens praticantes do profundo que foram examinados, somente 29 passaram no final, isso era ainda menos do que um quarto. Os jovens praticantes do profundo que tinham sido expulsos, todos tinham uma profunda força e talento bem decente, e vieram aqui com uma mentalidade de poder dar sorte.
Mas no fim, eles podiam somente saírem tristemente diante dos altos padrões do profundo Palácio Vento Azul. O que vinha em seguida, era o segundo estágio do exame, avaliação da força de combate. O homem idoso olhou para o número de pessoas que passaram na primeira rodada do exame, e falou com um rosto inexpressivo: também deve ter ficado claro para vocês que a primeira rodada não pode ser considerada um exame. Ela é meramente para extirpar aquelas pessoas que obviamente não atingiram o padrão, e ainda queriam nos enganar. A avaliação da força de combate da segunda rodada é o verdadeiro exame. O nível de profunda força não representa o nível da força de combate. O que nós do profundo Palácio Vento Azul precisamos, são dos mais incríveis dos praticantes do profundo de todo o Império. Não apenas uma praticante do profundo deve possuir profunda força de um nível alto o suficiente, o que é ainda mais importante é sua habilidade para utilizar totalmente sua profunda força. Não apenas um verdadeiro gênio prevalece facilmente sobre um oponente do mesmo nível, também é possível desafiar alguém que é 2 níveis ou mesmo 4 níveis maior. E ainda alguém que possui somente profunda força mas não sabe como aplicá-la, irá somente permanecer um pedaço de lixo no final, não importa o quão alto seu nível pode parecer. Essa segunda rodada do exame é para testar sua habilidade em lidando com sua profunda força. Essa força mostrará diretamente seu talento ao lidar com a profunda energia, determinará o quanto alto será a altitude que um praticante do profundo pode atingir no futuro. Não pense que tudo já está bem apenas por passar na avaliação da profunda força. Entre os 29 de vocês, no máximo a metade será capaz de passar nessa avaliação da força de combate. Se você quiser ficar no profundo Palácio Vento Azul, então exiba sua profunda força com o melhor de suas habilidades. A segunda rodada de exame começa agora. As palavras que o homem idoso vestido com roupas pretas disse, fez a maior parte das pessoas engolirem suas salivas em segredo conforme suas expressões se tornaram mais uma vez nervosa. Depois da primeira rodada, somente 20 pessoas sobrarão, e na segunda rodada, pelo menos metade dos 29 também falhariam. Isso realmente era muito cruel. O conteúdo do exame é muito simples. Cada um de vocês trocará 7 golpes com um de seus futuros irmãos seniors. Vitória ou derrota não importa nessa troca de golpes, e é impossível para vocês ganharem de qualquer maneira. O que desejamos ver é a extensão de sua habilidade para liberar a profunda força em uma batalha real. Eu estarei assistindo do lado e também tomarei a decisão final. Aqueles que passarem, se tornarão nossos discípulos do profundo Palácio Vento Azul. Aqueles que falharem, terão que saírem. Feng Yu, é sua vez de entrar no estágio. Conforme o homem idoso estava falando, um homem com o rosto levemente pálido que parecia ter 18 ou 19 caminhava com um sorriso em seu rosto. Ele parou diante do homem idoso, e concordou levemente para ele: não se preocupe, instrutor Ti, deixe comigo. No momento que ele apareceu, os discípulos do palácio externo que estavam assistindo por diversão imediatamente soltaram uma explosão de exclamações: olhe! O oponente desse grupo é o irmão sênior Feng Yu do Palácio do Meio. Ha! Aquele Feng Yu do Palácio do Meio. Eu ouvi que dos mais de 1000 grupos do exame nesses dias, não tiverem sequer 10 que estavam no Palácio do Meio como oponente. Esse grupo realmente é azarado. Embora isso seja apenas uma avaliação de combate, e é impossível para ganhar não importa se o oponente seja um discípulo do Palácio do Meio ou um discípulo do Palácio Externo, a pressão ainda deve ser bem maior quando encontrando um discípulo do Palácio do Meio. E também, o irmão sênior Feng Yu é dito de ser bem mão pesada, as pessoas desses grupos certamente sofrerão. O som das discussões que vinham de bem longe fizeram os examinandos desse grupo tremerem de medo. Todos eles basicamente sabiam que os conteúdos do segundo exame seria trocar golpes com um dos discípulos do Palácio Externo mais fortes. Mas eles nunca tinham imaginado que o oponente que eles teriam que enfrentar, atualmente seria um discípulo do Palácio do Meio. Embora esse Feng Yu era um discípulo de terceira linha no Palácio do Meio, ele ainda continuava pertencendo ao Palácio do Meio.
Feng Yu, 19 anos de idade, nível 3 do domínio profundo verdadeiro. Eu espero receber bastante conselhos de todos vocês, irmãos juniores. Feng Yu ficou de frente para todos com um sorriso no rosto. Aquela expressão e olhar arrogante que olhava como se um imperador estivesse inspecionando seus camponeses. Depois de ouvirem as poucas palavras nível 3 do domínio profundo verdadeiro, os corações de muitos estremecerão. Especialmente os poucos jovens praticantes do profundo que eram mais jovens e relativamente inferiores em profunda energia, eles cerraram firmemente ambos seus punhos e estavam tão ansiosos que soavam como bicas de suas cabeças cheias com suor. E ainda quando Aoyan, que estava na fileira da frente, viu que o oponente era Feng Yu, seus olhos repentinamente brilharam. O canto de sua boca se curvou para cima enquanto ele deu um leve sinal com seus olhos para Feng Yu. Agora, deixe a segunda rodada de exames começar oficialmente. Quem quer que eu chame, suba e troque 7 golpes com Feng Yu. O homem idoso que tinha sido referido como instrutor Ti por Feng Yu, falou, número 1, Limo. A pessoa cujo nome tinha sido chamado, saiu da fileira e ficou diante de Feng Yu. Embora ele tentava manter a calma, ainda assim era difícil disfarçar o nervosismo entre suas sobrancelhas. Depois de tudo, lutar com um discípulo do Palácio de Meio antes de entrar oficialmente no profundo Palácio Vento Azul era algo que ele sequer ousava imaginar. Irmão Sênior Feng Yu, eu espero que você será leniente. Limo reverenciou para Feng Yu. Não há necessidade para besteiras supérfluas, vamos começar agora. Feng Yu disse arrogantemente. Limo respirou fundo. Sua expressão se acalmou e sua espada longa já estava em suas mãos. Com um grito baixo, ele estocou para fora de repente. Dissipar a nuvem para ver o sol. Quando enfrentando um oponente formidável do domínio profundo verdadeiro durante essa avaliação da força de combate, Limo não se atreveu a se segurar nem um pouco. Seu primeiro movimento, já foi uma das técnicas de espadas mais fortes de sua família. Esse movimento de espada carregava um poder bastante notável e seguia diretamente para Feng Yu, conforme uma aura contínua de profunda energia ondulava no corpo da espada. Os movimentos de Feng Yu foram simples e cruéis. Ele deu um passo para frente e balançou um punho. A continuidade ininterrupta da espada foi instantaneamente quebrada enquanto o punho de Feng Yu atingiu diretamente o peito de Limo. Sob a forte e profunda força do domínio profundo verdadeiro, Limo voou para trás como um gato esticado e colidiu violentamente no chão com um rosto pálido, mas sua mão direita continuava segurando firmemente a espada. Primeiro movimento. Feng Yu estendeu um dedo para Limo enquanto seu rosto revelava um traço de uma zombaria desdenhosa. A primeira pessoa da primeira rodada fez os corações de todos saltarem violentamente. Eles originalmente tinham pensado que essa era uma troca de pontos para testar a força de combate de uma pessoa, e Feng Yu deveria priorizar em se defender para deixar o examinando mostrar sua força no máximo. Mas ninguém tinha pensado que esse Feng Yu contra-atacaria diretamente de uma maneira tão impiedosa e com a mão pesada. As sobrancelhas do instrutor Ti também amassaram um pouco, e ainda nenhuma palavra foi dita. Feng Yu atacando diretamente de uma maneira com a mão pesada, realmente foi um pouco demais. Depois de tudo, isso não era uma batalha e ele era apenas um assistente. O nível da profunda força do oponente era bem abaixo da dele. Então, como os jovens praticantes do profundo que sequer tinham entrado no palácio aguentariam seu contra-ataque? Porém, o instrutor Ti pensou novamente, para aqueles que passaram no primeiro exame, nenhum único deles não era um talento notável sem arrogância em seus corações. Encontrar esse tipo de contratempo poderia extinguir seu ar arrogante para uma certa extensão, o que significa que isso também era algo bom para eles. Além do mais, ele entendia Feng Yu muito bem. Esse tipo de evento era somente um acontecimento comum, mesmo se ferisse seriamente seu oponente mais tarde, ele não ficaria surpreso.